Este é o Perspectivas Adulteradas, o podcast onde infância e nostalgia se encontram com a vida adulta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Adulteradas. Aqui quem fala é o Miau e eu fiz esse episódio pra me inspirar. Aqui quem fala é Dainara de Paula, atleta olímpica da seleção brasileira e mentora de alta performance. Oi, meu nome é Yara e as únicas medalhas que eu tenho foram presente do meu marido. Porque nadar, não nado nada. Muito bem, ouvintes. No episódio de hoje, a gente tem aqui um episódio da série Como Me Tornei. Então, para isso, a gente trouxe aqui uma nadadora olímpica para falar um pouco sobre como é esse processo de ser atleta olímpico, de competir uma Olimpíada, competir Pan-Americano e assim por diante. Olha o nível que a gente tá chegando. Então, é um nível altíssimo. Alta performance. Exatamente, Yara. Então, a gente vai falar um pouco com ela sobre os desafios, os perrengues, toda a rotina que envolve ser atleta de alta performance. Então pegue aí a sua touca de natação e o seu óculos e vamos mergulhar nesse episódio. Que trocadilho. Como é de praxe, vamos começar aqui os trabalhos agradecendo aos nossos apoiadores, né? Então vamos lá, né? Vou mandar um grande abraço pro Santiago, que está apoiando a gente, continua apoiando a gente. Um abração, Santiago. Lembrando que se você conheceu agora, né, o Perspectivas, vou pedir para você seguir também o Incontroverso, né, que é o podcast do Santiago. É um podcast muito bacana, então sigam ele lá. Comenta no episódio que você começou a ouvir, que você foi pelo Perspectivas, pra gente saber que a gente tá ajudando, né, os amigos a crescerem. Um segundo abraço é pro Anderson Calanguinho, né? Lá de Campo Mourão. Um grande abraço. Fã de longa data já da gente, tá acompanhando a gente desde o comecinho, né? Outro abraço também, aí no caso, pra nossa fã número 0, que é a Yara, que ela tá participando desse episódio. Então, um grande abraço pra você, Yara. Também tenho que mandar um abraço aqui pro Rafael Queiroz e pro filho dele, o Theo. E também um último abraço aqui pro Júlio Macoge. E em breve ele vai estar participando de alguns episódios aqui junto com a gente também. Então, abração pra você, Júlio. E se você também quer ter o seu nome lido aqui e quer fazer parte do Grupinho da Alegria, que é esse grupinho que a gente sempre fala aqui no começo, basta você acessar a nossa campanha lá no Apoia-se, que é www.apoia.se/Perspectivas Adulteradas, para você poder acessar a nossa campanha. Lá você vai ter 3 faixas de valor que você vai poder escolher e ser o nosso apoiador aqui, né? Ajudar a gente a continuar produzindo esse conteúdo para vocês. E é isso. Sem mais recados, acredito que agora só na semana que vem. Mas é isso, aproveitem o episódio, tá um episódio muito bacana, muito legal mesmo com a Dainara. É uma lição de vida muito massa, principalmente pra gente que tá começando a fazer atividade física, né? Então eu aproveitei que eu tô nessa vibe agora de cuidar um pouco mais da saúde e trazer a Dainara aqui, ouvir um pouco da história dela, é sempre muito inspirador. Então vamos lá pro episódio. Tchau, tchau, pessoal. Muito bem, antes da gente começar o episódio, Dainara, eu queria até contextualizar um pouco pra você aqui, até pra você conhecer um pouco da onde você tá inserida aqui. Olha que ela vai desistir, ele vai sair correndo. Na realidade, eu nem vou contextualizar muito, eu só quero contar um fato aqui, até pra eu limpar minha alma um pouco, ô Dainara, porque eu comecei a nadar recentemente. Eu comecei a nadar, assim, faz alguns meses. Você vai passar essa vergonha mesmo? E esses dias, eu tava feliz da vida que eu consegui fazer meus primeiros 600 metros. Mas eu fiz em 1 hora, assim, sabe? E aí, eu mó feliz, assim, postei no grupo que a gente tem aqui, né, que é o Grupinho da Alegria aqui do podcast. E ao invés de incentivos, de falar, poxa, que legal, né, que bacana, eu escutei, tipo, 600 metros? O meu marido faz em 10 minutos. Meu aluno faz em 15 minutos. Falei, puxa vida, né? A gente busca incentivo, busca apoio, né? E a gente recebe esse tipo de coisa, né? Então, eu só queria tirar isso, assim, de mim, assim, sabe? É um incentivo pra você continuar nadando, pra nadar mais rápido, certeza.
Viu só? Tudo é uma questão de perspectiva, minha. Você entendeu tudo errado. Exatamente. Eu não vou citar nomes aqui, porque... Eu zoei mesmo, eu assumo. Mas, beleza. Então, Dainara, antes da gente começar mesmo a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse pro ouvinte, falasse quem é você, o que você gosta de fazer, antes da gente começar, de fato, né, a nossa pauta aqui, a nossa conversa. Meu nome é Dainara de Paula, conhecida como Dai. Eu nado desde os meus 7 anos, fiquei profissional com meus 15, que foi quando eu fui em meus primeiros Jogos Olímpicos em 2008. E desde então eu sigo carreira no esporte. Agora eu estou com 35 anos, tenho mais de 20 anos de carreira e mais de 20 anos de alta performance, né, na natação. Comecei uma mentoria desbloqueando a performance ou dominando sua performance, porque eu aprendi que hoje em dia as pessoas não sabem viver em performance. Eles deixam de ter vitórias e conquistas só por causa da rotina diária. Então, meio que eu tô ensinando isso pra eles. Acho que o mundo tá cheio de vencedores e campeões, mas estão errando nos dias. Então, o meu propósito hoje em dia é isso. Eu sou muito feliz na minha carreira, porque desde os meus 7 anos eu sempre quis ser uma atleta olímpica e eu realizei com 15 anos. Foi quando eu fiz o meu primeiro índice olímpico. Eu tive a oportunidade de conhecer diversos países, tudo graças ao esporte. Comprar uma casa pra minha mãe, ter uma vida de padrão que eu gosto hoje em dia. Então, assim, a natação, além de me ensinar a ter um bom caráter e até disciplina, me ensinou a ter grandes realizações, na qual eu não trocaria nada. Eu consegui mais de 7 medalhas nos Jogos Pan-Americanos, sou recordista sul-americana. Tô no pódio brasileiro há aproximadamente 17 anos que eu tô no pódio, nunca deixei de estar, né, entre as 3 melhores do Brasil. Sou uma pessoa muito alegre, sou instrutora de yoga, gosto de praticar atividades físicas, trilha, gosto muito de sair para jantar, viajar com meus amigos hoje em dia. Também gosto de ficar em casa, às vezes eu fico viciada em leituras pesadas de autoconhecimento, mas às vezes eu adoro ficar assistindo anime. Então eu sou muito uma pessoa que está fazendo alguma coisa. Meus mentores costumam até falar que eu sou uma fazedora. Eu sempre estou fazendo algo. E eu acho que é isso. Eu sou alegre, brincalhona e engraçada, mas eu sou tímida quando eu não conheço as pessoas. Caraca, o meu queixo caiu aqui, né? Vou Então, pegar né? aqui embaixo. Caramba, velho, nossa. Fui militar também, não sei se isso conta. Nossa, Caraca, velho. meu Deus, o que Deus. você não fez? Eu devia ter perguntado assim, o que você não fez? Que legal, velho. Nossa, que honra, né, Miau? Nossa. Nem me fale, cara. Parece até demagogia tá falando isso, mas não é. Porque, cara, você assistir uma Olimpíada, você assistir um Pan-Americano, parece uma coisa tão distante às vezes da gente. E poder tá conversando com uma pessoa que vivenciou tudo isso, cara, putz, pra mim cara... É uma oportunidade muito massa e agradeço de novo a você por ter aceitado esse convite de conversar com a gente, trocar essa ideia, né? E vamos partir pro início, né? Na tua infância, né? Você comentou que desde cedo você sempre já teve essa questão de ser, né, atleta. Daí, como que você lidava com isso, né? Quando as pessoas te perguntavam ali, né? O que você vai ser quando crescer? Sempre teve essa questão do ser atleta ou já batia esse amor pela natação desde o início já? Na verdade, não, porque eu vim de uma família muito simples, então a gente não tinha essa cultura de saber que existia atletas olímpicos. Mas em Jacareí, no interior de São Paulo, eu conheci um técnico, Davi Machado, que ele tinha voltado de uns treinamentos nos Estados Unidos e ele estava criando uma equipe para formar atletas olímpicos. Aí teve uma competição que se chamava Peixinhos e Golfinhos na época, e a Fabíola Molina entregava os troféus. E quem conhece Fabíola Molina é uma grande nadadora, foi para acho que 2 Olimpíadas e ela era a sensação do Vale, né, do Vale Paraíba. Aí eu participei daquela competição, não ganhei, fiquei em 3º, e aí ela me entregou o troféu, e aí depois daquele dia eu virei pra minha mãe e falei, mãe, quero ser atleta olímpica, porque você ganhava o troféu e ganhava um certificado, você está pré-convocado para os Jogos Olímpicos de 2008. Aí eu falei, mãe, quero ir pra isso, quero ir pros Jogos Olímpicos. Só que naquela época, eu e minha mãe não tinha cultura de como funcionava, né? Então era tipo, o que eu vou fazer?
Aí esse Davi Machado me conheceu, viu que eu tinha talento. E eu vou te falar que, assim, eu era muito nerdzinha. Mandavam treinar muito, eu treinava muito. Mandavam fazer aquilo, eu fazia tudo que me mandavam fazer. Porque eu queria muito ir pros Jogos Olímpicos. Então, assim, eu tinha convicção que eu ia. E eu achava tudo simples. Os treinos eram muito fortes naquela época. E eu não me limitava. Eu tive que morar sozinha com meus 15 anos. Lavar, passar, cozinhar, ir pra escola, tudo atrás dos meus sonhos. Então, assim, eu tinha talento, mas eu não sabia que era possível, né? Porque a cultura em que eu vinha não era uma coisa muito viável. Mas posso dizer que meus pais sempre me apoiaram, isso é fato. Mas a gente não sabia como chegar. Caramba, que coisa, né? É o que você falou, essa importância, né? Desse primeiro contato, né? Acho que essa frase até que você colocou, né? Desse certificado de você estar pré-convocado, já é um puta incentivo pra criança que tá começando. De ver primeiramente, né? Ver aquele ídolo ali de frente, né? Saber que é de carne e osso, né? E já ter essa possibilidade, né? Aberta, né? É pelo que eu estudei, né? Por que criança faz um monte de coisa e nunca tem medo? Porque a mente de uma criança não tá limitada. Então, quando você ganha um certificado falando você está pré-convocado, aquilo ali já é uma confirmação. Então, não existe limite para uma criança. Então, eu acho isso muito importante, ainda mais na formação. Eu tinha 7 anos quando recebi esse certificado. E aí, eu recebi, eu falei, nossa, não tinha já limite. Uma criança com mente ilimitada e recebe isso, então, tipo, foi incrível. Hoje em dia, quando eu dou minhas palestras, eu faço questão de dar esse certificado. Porque muda a mente de todas as crianças. E que maturidade que você teve, você era nova, né? Pra já enfrentar e entender dessa forma, né? Bacana demais. Não, acho que minha mãe sofreu mais, porque ela tinha que vender bolo, teve que fazer todo um reboliço pra conseguir ir pras competições, porque natação não é esporte barato. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Mas a consciência, assim, né, de já saber o que quer tão nova, é muita disciplina desde cedo, né? Isso é muito legal de se ver. Sim. E até bacana, né? Falando pelo que eu vi nesse evento, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer você, né? É justamente a reação das crianças ali junto com vocês, né? Pedindo autógrafo, conhecendo vocês de fato, né? Poxa, é uma coisa muito mágica ali, né? Então, vixe, é muito bacana mesmo, né? Virou a mesa, né? Antes eu era as crianças, agora eu sou a do outro lado. Muito legal mesmo. Ela vem para os últimos metros de prova, brigando pela primeira colocação. Vai pintar medalha de ouro para o Brasil com a Dainara de Paula. Ela vem pro ouro, é ouro para o Brasil com a Dainara de Paula. Ô, Dainara, e você disse aí sobre essa virada de chave. Você se lembra quando que você falou assim, eu acho que eu posso viver disso, e não é só um sonho, eu vou viver disso? Foi cedo assim também ou foi um pouco mais pra frente? Na verdade, eu acho que esse foi o meu grande diferencial de ser uma atleta de alto rendimento. Eu nunca pensei em viver disso. Eu pensei em ir para as Olimpíadas e estar entre os melhores. Eu nunca pensei, vou viver disso. Falei, não, eu quero ir para as Olimpíadas, quero ser uma atleta olímpica. E as coisas foram encaixando, entendeu? E aí, com meus 15 anos, eu comecei a ter um salário. Aí eu comecei a bater recorde sul-americano, começou a aumentar meu salário. Foi começando, entrando. Mas eu nunca pensei, vou viver disso. Não, eu estudava, eu fazia faculdade. Bombava por falta, porque eu, sempre estava viajando, que hoje em dia tem a faculdade à distância, mas na minha época não tinha. Então, assim, eu nunca pensei em viver disso. Eu pensei em ir atrás dos meus sonhos. Eu acho que hoje em dia a pessoa pensa muito no esporte através do dinheiro, né? Eu não pensava muito nisso. Porque eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e eu recusei, porque eu queria ficar aqui mesmo, eu achava que eu tinha talento para estar aqui. Então, assim, eu nunca pensei no dinheiro, em viver disso. Isso que eu falo, quando você tem uma meta muito grande, as coisas vão encaixando naturalmente. Só se dedicar no seu principal objetivo. Fica de lição aí pra garotada, né, que acha que você tem que saber, eu vou viver de quê? Não, se você gosta de uma coisa e você é boa nela, se dedica, né? E quem sabe você não vai ser um atleta olímpico. Basta ter disciplina, força de vontade. Muitas vezes é um caminho, né, pra quem não se encontra, né? Fica a dica aí pra criançada. Exatamente. Uns exemplos que, assim, às vezes no começo eu passei muita dificuldade. Graças a Deus, nunca passei fome nem nada. Mas eu já morei no quartel. Acordava com fogo de foguete 5 horas da manhã.
Então, assim, quanto disposto você está para realizar seus sonhos? Quanto você quer realmente aquilo? Lógico que vai ter recompensa quando você chegar, mas se você estiver num esporte só por causa do dinheiro, eu não sei se você vai aguentar. Porque, principalmente no esporte individual, você vai ter muito mais derrotas do que vitórias. Então, é realmente querer ter um objetivo muito claro quando você for fazer. E não só no esporte, pra vida, pro trabalho. É ter bem claro, e não vai ser fácil. Ainda mais se você quiser ser o melhor. Caraca, que legal. E até mesmo você comentou nessa questão dessa fase, né, de você equilibrar um pouco questão de estudos, treinos, tudo. Como que era pra você lá no início mesmo, né? Quando você começou a competir nas primeiras competições, como que foi? Então, a minha primeira competição deu um resultado muito rápido, que foi em São Caetano. Aí teve uma competição, era seletiva, que antigamente tinham 3 seletivas pra natação. E eu dei o meu primeiro resultado. Na época, a Flávia Delaroli era uma nadadora, não sei se vocês conhecem, muito forte, e eu era novinha, devia ter meus 15 anos, eu idolatrava ela, entre Fabiola Molina, entre outras nadadoras. E tava lá, e eu fui competir esse absoluto, né, que é a competição mais forte do Brasil. E eu nadei a prova de 50 metros de borboleta na época, e ela nadou comigo. E assim, eu lembro nitidamente que eu não tava focado, vou bater recorde, vou ganhar, eu tava olhando para minhas adversárias. Gente, não façam isso, viu, atletas novos? Foque no que você tem que ser feito. Mas eu fiquei olhando as meninas do meu lado. Graças a Deus deu tudo certo. Eu sei que a Flávia Delaroli nadou do meu lado. E assim que eu bati no placar, que eu vi ela, eu nem vi que eu tinha ganhado. Eu cheguei, abracei ela e já gritei no ouvido dela: eu sou sua fã. Que massa. Mó novinha. E ela assim, tipo, não entendendo nada, né, que eu tinha ganhado. Mas eu nem tava preocupada. Eu tava achando, eu sou muito sua fã, não sei o que dela. E ela começou a dar risada e falou: parabéns, você ganhou a competição. Eu falei: nossa, sério? Nem fiquei sabendo. Meu foco era assim, da dentro do lado da Flávia Delaroli. Então, assim, eu era uma coisa muito mais leve, sabe? Aí depois eu já peguei seleção absoluta, que já foi os Jogos Olímpicos, aí já foi as competições muito mais pesadas. Vamos dizer assim, que daí eu não entendia nada que tava acontecendo, eu só fui na onda. Que é isso? Uau! Minha primeira seleção foi com os Jogos Olímpicos. Caraca, velho. Não foi começando devagar, foi tipo, vai lá, primeira competição, Jogos Olímpicos de Pequim, lá do outro lado do mundo. Nossa. Foi assim do nada. Mas assim, a equipe era muito boa, meus treinadores, deu tudo certo. Mas assim, eu levei 14 pacotes de traquinas, pra você ter uma ideia como eu era inexperiente. Que massa. Isso que eu falo, eu vivia um momento, eu não tava focando no dinheiro e nada, eu queria só viver um momento ali. Era meu sonho, eu tava realizando meu sonho. Eu ia até te perguntar, né? Você tinha, assim, uma Dainara antes e depois da primeira Olimpíada, né? Essa virada, mas você já começou, assim, com os 2 pés, né? Nas Olimpíadas. O meu foi depois de muito mais velha, que depois do Rio, 2016, que eu comecei, uau, meu Deus, como eu mudei. Mas eu sempre fui muito assim, tô nem aí que o povo fala, tô fazendo o meu. Muito assim, tipo, levando traquinas. Eu sempre nadei muitas provas, eu nunca me importei que as pessoas falavam. Uma, porque eu vim de uma família muito simples, então natação é um esporte caro, então são pessoas que de outro nível, assim, vamos dizer. Então tinha uma discriminação às vezes, mas eu não tava nem aí, nem percebia. Muitas vezes acontecia e eu, sério que eles falaram isso? Nem percebi. Então eu acho que isso também me blindou bastante. Que legal. Engraçado. Eu tinha até uma visão um pouco diferente, porque, como eu falei, né, que eu não nado, mas o meu marido não é profissional, mas ele nada de paixão desde os 4 anos de idade. Teve um hiato aí na época da faculdade, mas hoje mesmo ele nada porque gosta. De vez em quando ele vai pra competições, assim, nada, 1 ou 2 provas. Foi quando eu entrei pro universo das competições. E eu fico assim com ele o tempo todo. Você não vai nadar? Eu quero ir lá. Vamos! É legal. O povo leva bolo, junta a tenda e fica todo mundo junto, a gente pra lá, pra cá, parece que todo mundo se gosta. Eu, assim, fiquei apaixonada com o ambiente. A gente não foi em muitas competições, né? Esse ano ainda a gente não conseguiu ir, porque também tem que casar com a agenda do trabalho, né? Ele não faz isso profissionalmente, mas as lembranças que ele tem de criança, das competições, são as melhores histórias que ele conta, de quando viajava, das comidas, igual você falou, né? Exato. E assim, eu vou lá, tem um banquete, assim, o pessoal tem as tendas, tem bolo, tem não sei o quê,
deita pro chão, não tem perigo de roubar nada, deixa a mochila e não sei o quê. É completamente diferente. Muito. E eu fiquei encantada com o ambiente, é muito gostoso mesmo. Eu fico assim, vamos nadar, vamos, porque a gente precisa lá. Se você vai ganhar, não tem problema, mas eu quero ir lá, quero estar junto com o pessoal. Ah, mas o profissional é bem diferente do amador, viu? Não é tão assim, não. É, né? Ah, imagina. Por isso que você falou da competição. Por exemplo, a gente nem as nossas garrafinhas largadas em lugares assim a gente vê. Não que a gente desconfia. Mas não pode confiar. Exato, porque a gente é o responsável por tudo que a gente ingere, né? Então, por exemplo, teve uma vez que os meninos foram pra uma competição e a carne tava contaminada. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, ainda bem que avisaram ele antes de comer, porque se eles fizessem exame de doping, eles seriam punidos. E assim, como é que você vai saber? Entendeu? Então, quando é profissional, a coisa é muito mais séria. E o clima, às vezes, em competições importantes, é pesado também, às vezes. Porque, pensa, você treina mais de 4 anos, você tem uma chance pra dar o seu melhor da vida. Então, às vezes, a gente respeita muito, mas você fala, mas tem as partes de diversão também. Mas não é tão tranquilo, não. A gente é bem mais assim. Quando você é novinha, os mais velhos protegem, isso é verdade. Quando, por exemplo, tinha 15 anos, 16 anos, então eu era um mascotinho, todo mundo me protegia. Então eu realmente, na primeira Olimpíadas, eu não via esse estresse. Agora, lá depois, pra segunda e a terceira Olimpíadas, eu já era mais velha, então eu meio que protegia os novinhos, entendeu? Então é uma camaradagem pros novinhos, mas depois a pessoa se vira pro ambiente real. E tem que prestar atenção, porque, que nem eu falei, disciplina é tudo. Então, assim, não é todo mundo que vai querer o seu bem, ainda mais que você tá nadando contra eles. Então, assim, vai prestar atenção, saber em quem confiar. Mas dá tudo certo no final, porque tem uma boa administração. Caramba, que coisa. Mas é legal, porque é uma perspectiva diferente, né, do que a gente imagina, né? Nos bastidores a gente não vê nada, né? Não, mas é legal. A gente acaba vendo só aquele momento, aquele 1 minuto ali de prova que é o que você falou, né, Dai? São 4 anos super intensos pra você nadar 1 minuto. Exatamente. Né? Ou menos de 1 minuto, né? às vezes, depende dessa prova. É bem intenso. Por exemplo, quando a gente vai pro call room, vocês sabem o que é call room? Não. É uma salinha, são 3 salinhas antes de você chegar na piscina. A primeira você mostra a credencial, depois você mostra o seu traje e depois você entra pra piscina. Depois você espera um pouquinho e entra pra piscina. E nesse é considerado call room, que a pessoa os avaliadores vão vendo se seu traje é ok, sua touca é ok, sua credencial tá ok, a série que você vai nadar. Então você tem que passar por tudo isso antes. E isso a gente tem que chegar 20 minutos antes de ir pra sua prova, antes de você entrar pra piscina. Aí ali é muito tenso, vou te falar. Minhas provas de velocidade, as mulheradas são muito tensas. As provas de meio fundo são mais tranquilas. A Ana Marcela até costumava zoar que meio maratona era mais tranquilo por causa disso. Mas a velocidade são tensas. Os meninos, então, mais tenso ainda. Então, assim, a gente vai com mochila, com traje reserva, óculos, touca, tudo dentro da mochila, porque vai que estoura, rasga, já aconteceu comigo de meu traje não passar pela call room. Eu tive que trocar em 5 segundos ali pra poder nadar. Então, assim, tem a camaradagem. Uma vez a Etienne Medeiros estourou o óculos, aí a gente saiu correndo pra pegar um outro óculos pra ela. Entendeu? Assim, tem a camaradagem, mas a gente, que volta a falar, esporte individual. Na hora de subir do bloco é só você. Então, você tem que estar preparado. Eu vi uma entrevista sua que você falou dessa história da sua roupa, do seu traje, não sei qual que é o termo certo. Isso, meu traje rasgou. Mas você falou assim, eu tinha certeza que eu ia melhor, mas esse fato, né, atrapalhou um pouco. Você tinha se preparado, né? Não foi uma coisa assim que você falou? Sim, eu faço hipnose, né? Então eu fiz uma hipnose, 6 meses antes, com traje, tudo certinho. Aí, faltando 10 minutos, assim, eu não fico no crawl room de entrada, porque é abafado e a energia é meio pesada ali. Aí o cara examina meu traje, eu fico onde ele pode me ver pra ver que eu não troquei o traje e depois eu entro, quando chama. Aí eu tinha passado pela segunda salinha, só faltava entrar na piscina. Aí a gente dá aquelas alongadas, né? Dá uns pulos pra o traje encaixar. A primeira agachada que eu dei, o traje rasgou inteiro na bunda. Nossa, na bunda e foi subindo. E assim, faltava menos de 10 minutos. Eu olhei assim pro meu treinador e falei, meu traje rasgou. Eu nunca vi o olho do meu treinador ficar tão grande. Ele, mentira, deu.
Verdade. Eu saí correndo, tirando, assim, expulsei o pessoal da barraca lá do Santa pra eu tirar o traje e colocar um novo. Quando eu entrei, estavam chamando meu nome. Eu me troquei em 10 minutos e assim, eu tava entrando dando risada. Porque eu falei, eu não tô acreditando. Tudo que eu me preparei, tava tudo nítido ali. Não foi o que eu mentalizei, visualizei. Aí eu falei, cara, eu não tô acreditando. Eu entrei dando risada. Assim, eu falei, se concentra, mas não tem como. A adrenalina foi pro outro lado. Mas eu consegui recuperar, eu até consegui ganhar. Mas eu conseguiria ter nadado muito melhor. Só que eu passei os primeiros 50 da prova sem entender o que tava acontecendo. Eu ainda tava me pensando, tirando o traje. Aí na volta eu recuperei, mas aí já era tarde demais. Caraca, velho. Não adianta. É um detalhe, né? É um detalhe que você não tá preparado. Não importa, você pode ser a pessoa mais experiente do mundo. Se acontecer isso, vai te balancear. O bom é que eu ganhei, mas eu poderia ter sido muito melhor. Caramba, velho. A pergunta que eu ia fazer é justamente isso, né? É isso que a gente tá falando de uma competição, né? Já num nível alto, né? Mas como que vocês lidam, por exemplo, numa situação de Olimpíada mesmo, né? Como que é essa pressão? Como que você lida com essa pressão? Porque é uma coisa que acaba sendo super exponencial, né, cara? Então, eu não sinto pressionada, eu me sinto grata. Então, assim, eu me sinto muito feliz de estar lá. Assim, o que você faz no dia a dia, você vai fazer nos Jogos Olímpicos. Não tenta mudar. Se você é uma alta performance todos os dias, vai te levar para os Jogos Olímpicos. Não queira fazer uma ou duas vezes uma coisa e te esperar ir para os Jogos Olímpicos ou ter alta performance. Não, é todo dia. Aí você vai chegar nos Jogos Olímpicos, você vai estar grata. Por exemplo, no Rio 2016, os 100 metros borboleta no primeiro dia. Então, assim, a gente não pode ir pro desfile, né, pra abertura. A natação não vai pra abertura. Então, a gente reúne, fica lá no time Brasil, que era uma salinha com TV, pra gente assistir a abertura tudo junto. E eu, nesse dia, eu tava lá, tipo, eu saí andando, fui pro refeitório andando, tipo, mega tranquila. Aí um dos nadadores da seleção falou, Dai, que dia que você nada? Eu nado amanhã. Dele, nossa, e você tá assim, tranquilaça? Você vai pro quarto, vai dormir. Eu falei, eu não, o que tinha que ser feito já foi feito. Tô tranquila. Vai dar 9 horas, eu vou subir pro meu quarto, escovar meus dentes, tomar meu banho, vou dormir e vou acordar como se fosse um dia normal. Porque a conquista não é no dia, é no que você construiu. Isso é o nítido. É na sua rotina diária. Então, assim, eu dei um dos meus melhores resultados foi nesses Jogos Olímpicos. Que, assim, eu tava tranquila. No primeiro Jogos Olímpicos, em 2008, eu vou te falar que eu fiquei encantada. Uau! Eu conheci Michael Phelps. Nossa, que massa! Você tá andando assim, no refeitório, o cara do lado, comendo do seu lado. Aí o bonde do outro. Aí você fala, nossa, onde eu tô? Aí você vê as meninas da ginástica, os meninos do basquete dos Estados Unidos. Os meninos do basquete olímpico, eles não ficam na vila, mas eles passeiam na vila. Então, assim, no primeiro eu fiquei meio encantada. Imagina, uma criança de 16 anos, nem sabe o que é seleção. Tá com um pacote de traquinas numa vila olímpica. Isso é muito massa, velho. Eu não sabia nem o que tá acontecendo. É exatamente isso que aconteceu. Você chega no Michael Phelps, né? Oferece uma traquinas aí. É mais ou menos isso. Ele vai gostar. Não é? Aí eu tenho a foto com ele até hoje, assim. Eu sou uma tampinha do lado dele. A tampinha, a criança do lado dele. Mas assim, é outro nível. Mas é isso que eu tô te falando, né? Eu não sinto pressão, eu sinto grata. Lógico que baixa aquele nervosismo, mas eu gosto desse nervosismo. Esse nervosismo faz eu quebrar as barreiras. Então, assim, eu gosto. É mais uma adrenalina, né? Não acho que do que o nervosismo, então. Exatamente, é uma adrenalina que você fala, caraca, que legal. Na minha primeira vez que eu peguei final no Mundial, quando é assim, são 3 vezes que você nada uma prova, as provas de velocidade. Então, só quando você chega no final, que toca musiquinha pra você entrar. A eliminatória semifinal não é musiquinha, você entra todo mundo junto. Então você não tem seu momento de glória sozinha, né? Só quando você pega uma final. E a primeira vez que eu peguei uma final, começou a tocar uma musiquinha quando eu entrei. Eu não comecei a chorar antes de nadar. Nossa, velho. Eu falei, eu tô realizando meu sonho, estou aqui. Aí eu falei, mas eu nadei bem também. Consegui ficar, acho que foi a primeira vez que eu bati o recorde sul-americano. Mas assim, eu comecei a chorar antes de nadar, sabe? Nada a ver, Dainara. Mas não é pra menos, né? Quando você olha pra trás, vê tudo que você viveu, da onde você saiu e aonde você tá, nossa, até eu daqui choro se eu ver hoje, imagina, é muito legal. Eu assistindo brasileiro nadar, eu choro toda vez. Não só na natação, em todo esporte. Eu vejo um brasileiro ganhar, competir, eu começo a chorar. Eu fico emocionada, eu juro. É muito gratificante ver um brasileiro vencer. Porque no Brasil a gente realmente tem dificuldade. Não temos incentivos, não temos apoio. Então quando a gente chega lá é surreal. A gente merece.
muito. É uma conversa que sempre eu tenho com a minha esposa, principalmente quando tá nessa época de Jogos Olímpicos, é justamente isso, né? Questão de estrutura pra treino, o quanto isso faz diferença. Exatamente. E quantos steps atrás você sai, né? Em relação a outros países. Então, essa conquista, né, que você tá falando, né? De você ver brasileiros conquistando no pódio, cara, é uma puta superação. Porque, cara, você tá saindo muito atrás, velho. Assim, se você for pensar, né? Exato, é assim, a gente não tem muito incentivo. Eu costumo até falar que o povo brasileiro não gosta de esporte porque não é possível. A gente tem tanto talento e ninguém incentiva a gente. E é isso, mas a gente é guerreiro. A gente não deixa a peteca cair. É difícil, né, ser atleta, mulher, num país, né, que hoje tá mudando até isso, achando até bom, né, que só quer saber de futebol, né, então é difícil achar seu lugar, mas assim, a batalha é dura, mas nossa, a recompensa é de emocionar mesmo, como você disse. Exato. Né? Nos bastidores o bicho pega, exatamente, né? Nossa, pega muito, mas vale a pena no final. Mas falando assim, pra não ficar nessa parte muito triste, desses perrengues da vida aí que você passou nessas viagens, tem algum que você considera assim o mais memorável? Aquele perrengue que deu tudo errado, mas deu tudo certo no final? Nossa, a minha vida é feita de perrengue, vamos dizer. Olha, eu só queria te dizer uma coisa. Você é mais da nossa turma do que você imagina. Primeiro que eu e você, nós temos a mesma idade, né, Miau? Então, assim, se você vê o nosso passado, que desgraça, né, Miau? Eu olho assim, eu falo assim, caraca. Não, hoje em dia eu falo pra minha mãe, eu agradeço todo dia a Deus, que eu falo, nossa, eu tenho uma vida muito boa. Muito obrigada pela minha cama, obrigada. Não, eu já dormi em quartel, me lavava o prato na pia do exército. Você tem noção que às 5 horas da manhã tem um canhão te acordando pra você cantar o hino nacional? Aí você tem que dormir em vários beliches, um do lado do outro, lavar seu pratinho de comida na pia do banheiro. Isso aí a gente não sabe porque a nossa cidade natal lá é tão pequenininha que todo mundo é dispensado, né, Miau? Nem o Miau não alistou. É verdade. Mas eu vou te falar que assim, eu passei perrengue no exército, mas eu faria tudo de novo. Porque esse ano que eu morei no quartel, eu não tava recebendo. Então eu não tinha onde morar, não tinha onde viver, e eu morava no Rio de Janeiro, e graças a Deus as forças militares me deu abrigo, porque não tinha como eu pagar os aluguéis, eu tinha que mandar dinheiro pra casa, então assim, me salvou muito, olha outro perrengue. Então assim, hoje em dia eu tenho realmente uma vida boa, mas as provações de Deus sempre tá aí, né? Tamo aí. Eu desespero, surto, choro, depois eu falo, vou se resolver. Mas é bom, deixa eu ver, em competição, tirando a parte que eu já fui pra Coreia, que eu tive que dormir em container. Nossa senhora. Era um mundial militar, mas valeu muito a pena. Eu ganhei várias medalhas lá, graças a Deus, trouxe muita medalha pro Brasil. E o container era muito legal, só era ruim na hora de tomar banho, que quase alagava o quarto. Caraca, velho. Mas o container, o piso era aquecido, pra você ter noção, era muito legal. É uma experiência muito legal. E era uma vila olímpica, tipo uma vila olímpica, né? Só que era uma vila militar para um mundial militar. Então, assim, é uma experiência muito legal. Eu usou o que é perrengue, mas é uma experiência que eu gostei de viver. Eu aprendi muito nessa experiência. Outro perrengue também, que foi quando eu fui pro Japão. Ó, dica, nunca pergunta o que vocês estão comendo. Se for pro Japão, ou for pra China, não pergunta, só come. Só come. Só come. Porque eu tomei sopa de lesma já. Ah, não! E o pior é que tava muito bom. Então tá bom. Tava muito bom. E era só um caldo. Era o que eu tava comendo, sopa de lesma e pão. Aí teve um bendito, né? Lógico, sempre tem. O que é essa sopa? Por que essa pessoa se perguntam? Aí falaram, aí pra quê? Passei fome o resto dos dias lá, né? Porque daí você começa a desconfiar de tudo. Esse foi outro perrengue. Aí teve outro dia também que eu fui no Japão, tinha um macarrão que era muito bom. E tinha uns pontinhos brancos no macarrão. Aí eu já aprendi, desde a sopa de lesma eu aprendi, eu fico quieta. Aí eu pego, como, eu falei, é queijo, é parmejão, é alguma coisa aqui. Vou comer. Vou comer. Vamos enganar o cérebro, né? Vou comer. Não, você passa fome, real. Como é que no Japão você vai comer as coisas? Tem que comer o que tem lá, é refeitório, é isso. Se tá todo mundo comendo, é isso que eu vou comer.
Aí eu comecei a comer, comi 2 dias. Aí teve um dia, sempre tem. A pessoa sentou do meu lado, começou a olhar pro macarrão, eu falei, para de olhar. Aí veio a pessoa, mas esse negócio tá olhando pra mim. Eu falei, não tá não. Era tipo um girino no macarrão, sabe? Um girininho. Não, meu Deus do céu. Perrengue. Aí comi, né? Vou fazer o quê? Eu preciso passar fome. Proteína. Proteína, exato. A comida tá olhando pra você. Caralho, velho. Ela olha assim, mas tem olhinho aqui. Né? Eu assim, não tem olhinho. Não tem olhinho. Só come. É difícil, mas é divertido. Que nem eu posso falar que eu comi sopa de lesma e macarrão com girino, olha. Meu senhor. Que legal, que legal. E aí você pode dar a dica, né? Você foi bem nesse campeonato? Sim, sempre vou bem, graças a Deus. Então, aí ó, tá certo. Aí, ó. A dica de sucesso é sopa de lesma e macarrão com girino. É que assim, é o refeitório. Isso aí. Todas as delegações de todos os países estão comendo ali, então vai dar bom. Confia. É verdade. Confia. Se der ruim, vai dar pra todo mundo, né? Então, né? Eu confio. Eu falei, é isso. Se tá todo mundo comendo, não vai ser eu. Não sou alecrim dourado. Muito bom. Eu já rasgou meu traje no Japão. Minha bunda. Nadei com a bunda de fora no Japão também. Justo no Japão, que é aquelas pessoas mega educadas. Meu Deus. Assim, a mulher sai da piscina, eu falei, não posso. Já passei por isso também. Que legal. Meu Deus, cara. Já fui pra Mundial com operação na unha. Eu fiquei a viagem inteira andando de chinelo. Caiu uma cadeira, minha unha inflamou. Teve que fazer minha microcirurgia. Não, vamos falar de coisas positivas aqui. Porque perrengue é a minha vida, tem várias. Ai, que legal. Mas o mais legal é isso. Mas aqui, ô Dainara, aqui a gente oscila muito nessas bad vibes e good vibes. Então, fica tranquila. Nossa, exato, não. Já tenho muitas histórias, muitas. Ela vem para os últimos metros de prova, brigando pela primeira colocação. Vai pintar medalha de ouro para o Brasil com a Dainara de Paula. Ela vem pro ouro, é ouro para o Brasil com a Dainara de Paula. Aí eu queria agora te perguntar uma parte um pouco mais técnica, por assim dizer. Quantas horas por dia você treina e quão intenso são esses treinos? Porque quem é amador e tá acostumado a fazer aquele treininho de 1 hora por dia, fazer 600 metros, não tem dimensão de quanto forte é um treino de fato, né? Sim, divide em idade. Quando você é menos de 15 anos ali, os treinos... Olha, tô dando a minha experiência, a minha vivência. Quando eu era mais nova, até eu dar o meu primeiro resultado, até depois do meu primeiro grande resultado, eu treinava muito. Eu treinava de 5 a 10 mil de manhã, de 5 a 10 mil à tarde. De segunda a sábado. Caralho, meu Deus do céu. Tipo, de manhã e de tarde, eu tinha quarta-feira off. Eu só treinava de manhã e o domingo off, quando eu era mais nova. Depois mudou um pouco a metragem de treino. Lá pros meus 17, 18 anos, a metragem mudou pra uns 5, 6 mil de manhã, aí uns 5, 6 mil, 7 mil às vezes à tarde. Até os meus 28, 30 anos, mais ou menos assim. Varia bastante por idade. Então assim, aí também a rotina era igual. Segunda a sábado, 2 treinos, segunda e terça, quinta e sexta, 2 treinos e na quarta 1 treino, sábado 1 treino, domingo off. Então não dá pra trabalhar. Quando você tá em alta performance, não dá pra trabalhar, porque você entra às 7, sai meio-dia e volta às 3 e sai às 7. Fora as fisioterapia e fora as musculações, entendeu? Aí eu fazia musculação, normalmente a musculação é segunda, quarta e sexta. E aí a fisioterapia, dependendo se você não tá muito dolorida ou sobrecarregada, é 1 ou 2 vezes por semana, que dura no mínimo 1 hora. Então assim, você não consegue fazer outra coisa. Sua vida é aquilo, é o seu trabalho. Agora que eu estou mais, vamos dizer, bem mais experiente, eu faço um treino de segunda a sábado. Às vezes eu dobro quarta, faço 2 treinos na quarta e às vezes mais 2 treinos durante a semana, varia como é que tá. Que agora que eu tô mais experiente, a minha recuperação é muito maior. A minha recuperação de quando eu tinha 28 anos não é igual. Não tem alguém que fala, é igual, você consegue treinar igual. Não consigo, eu vou conseguir 2 treinos, vou ficar 3 dias doente. Então o meu treino realmente agora, que eu tô com 35 anos,
A partir dos meus 30 já mudou bastante. Eu não aguento. Então, assim, se eu começar a treinar de manhã e de tarde, igual eu fazia quando era mais nova, eu não vou render na competição e vou me debilitar fisicamente e mentalmente. Então, assim, quando você é mais novo, a carga de treino tem que ser forte mesmo. É igual no trabalho. Quando você é mais novo, você tem que trabalhar mais. Quando você vai ficando mais experiente, você sabe a hora que você precisa trabalhar. Hoje em dia, eu tô nas provas de velocidade, 100 metros borboleta e as provas de 50 costas livre e borbo. Então, eu sei que eu preciso focar realmente na minha parte de força e potência. Entendi. Eu tô desde os meus 7 anos treinando em alta performance. Então, assim, eu posso aliviar um pouco meus treinos. Que não é aliviar, né? Mas o volume pode ser menor. Não preciso ficar rodando uns 20k que nem eu fazia por dia. Cara, 20k, meu por senhor dia. do céu. Tá vendo, Miau? Você tá na faixa 40 a mais, entendeu? Por isso que você nada só isso. Exato. Eu comecei tarde. Hoje em dia, meus treinos são muito mais pancadas. O que é mais pancada? São metragens de 2 a 3 mil, mas assim, alta intensidade. É como se eu estivesse vivendo em competição todos os dias. Canso mais e graças a Deus eu tenho a resistência. Então funciona pra mim, porque eu tive uma vivência de treino muito longa. Ô, Miel, uma coisa que é engraçado por essa questão de você ter dificuldade é porque, assim, quando você nada, ela vai saber falar melhor do que eu, tá? Mas é uma coisa que eu observei com essas poucas competições que eu fui aqui. Quando você nada desde muito cedo, a técnica estando bem fixa na cabeça, facilita muito as coisas. Exatamente. Então, assim, às vezes você acha que é só uma questão de desempenho físico, mas não é. E eu te falo isso porque teve uma competição que a gente foi em Campinas, ano passado, e um amigo de infância do meu marido, o meu marido nada 2 vezes por semana como hobby, tá? E o Robson, que é o amigo dele de infância, a gente falou, vamos pra competição. Ele falou, nossa, mas faz um ano gordo, sabe? Que com pança de cerveja, sabe? Sério mesmo. E não, faz um tempão que eu não nado, não sei o quê. Não, vamos lá, só pra gente brincar, né? Pra gente fazer farra. E fomos. Ele com a esposa e eu e meu marido. Chegou lá, né? Com a equipe que a gente foi aqui de Bragança, tinha um cara que começou a treinar natação depois de mais velho. Treinava certinho, fazia academia, faz tudo bonitinho. E chegou lá, o gordo do Robson. Meu Deus do céu, ele deu um pau no cara. É isso. E eu ficava assim, como? Se vê ele pulando na água. Eu sou ele, que ele é tipo irmãozão também. Eu falei assim, como assim? Com essa pança? Não tem lógica. E aí foi que o meu marido falou assim, é a técnica. Porque eles começaram a nadar com 4 anos de idade. Então mesmo que pare, não esquece. Não adianta, não esquece. Logicamente que não tem força, não tem fôlego como antes. Mas aí, nossa, o moço até foi a última competição que ele foi, que ele desanimou. Mas é porque quando é desde criança é mais fácil, meu. E eu também tentei fazer isso, aprender assim, depois de velho desistir. E eu não consigo. Levanta a cara, respira, puxa o ar, abaixa, sopra, bate a perna, levanta a bunda. E quando eu vi, eu tava respirando a água, soprando no ar, não deu nada certo. Pra mim, não serve. É isso. Eu não consigo. É muito difícil. É engraçado que você acabou de falar aqui de respiração. Teve uma vez que um atleta veio perguntar pra mim, ai, que momento eu respiro? Eu dei um delay, eu olhei assim, nossa, quase falei pra criança, não sei. Porque é tão mecânico, é igual quando você tá dirigindo. Quando você passa a marcha, você reduz pra passar no quebra-mola? Não sei, eu faço lá na hora. Mas eu tenho que parar e pensar, porque é uma coisa mecânica, é igual andar de bicicleta, vai sair. Realmente, se a gente não estiver em boa forma, vai sair mal, mas vai sair de qualquer jeito. Eu falo por mim, pra respirar direito no 3x1, eu tenho que ir contando. Não é isso? Verdade. Eu não sei, eu vou seguindo ali o fluxo. Caraca, que legal. Que massa. Você tem tempo ainda, Miau. Vai fundo que você consegue. Tem muito tempo ainda, só fazer os seus 600 por dia que já melhora muito, você vai ver. Eu já aumentei um pouquinho, já fui pra 700. Então... Aí, ó. Nossa senhora, Miau, pelo amor de Deus, você não tem vergonha de falar isso? Devagar e sempre, filho. Devagar e nunca, né? Não, eu sou a favor de 1%, com tanto que ele esteja fazendo, é isso. Aí, ó. Ah, não, mas o meu objetivo é punhar ele. Entendi. Não, agora, depois de uma atleta olímpica me dando um incentivo desse, vocês estão ferrados comigo, 1%. velho. Vai nessa, ela tem 35, tá? Você tem 60 já nas costas. Ô, louco, velho. Boa. Ela vem para os últimos metros de prova, brigando pela primeira colocação. Vai pintar medalha de ouro para o Brasil com a Dainara de Paula. Ela vem pro ouro, é ouro para o Brasil com a Dainara de Paula.
Mas vamos falar um pouco de futuro agora. O que você tem de metas pra daqui pra diante, ô Dainara? Pra ser bem sincera, minha meta é encontrar meu marido, ter meus filhinhos e ficar como espectadora da nova geração. Mas como não depende só de mim, eu preciso encontrar meu marido. Minha meta profissional é mudar a geração. Hoje em dia eles estão muito, como eu vou te dizer, com limitações e muito dependentes. Como eu vou te falar isso? As pessoas hoje em dia, elas não acreditam que elas conseguem. Uma criança, você conversa com ela não acha que é possível chegar em tal lugar. Ela pede uma vez, ela desiste, não persiste. E não só no esporte, mas em tudo que faz. Então eu tenho uma mentoria que é Dominando a Performance, né, Desbloqueando a Performance, que é praticamente isso. Ensinar as pessoas a ter uma rotina para ela conseguir ter vitórias e conquistas, independente do que ela faça. Porque a geração hoje em dia, por exemplo, eu tô com 35 anos, eu sou a campeã brasileira na minha prova. E eu, há 20 anos atrás, já tinha sido a primeira vez que eu tinha sido campeã. Cadê a geração? Cadê as Dainaras desse presente que eu era mais novinha? Isso é uma mentalidade deles. Eles estão muito assim, tudo bem, eu não ganhei agora, mas eu ganhei Bolsa Pódio. Tudo bem, eu não ganhei agora, mas eu vou pro Sul-Americano. Assim, eles não têm uma meta de querer vencer, querer ir para as Olimpíadas, querer fazer as coisas dos atletas na natação que eu convivo hoje em dia. Eles não acreditam que eles consigam nadar para um tempo, sendo que um tempo é muito fácil, é matemática. Você só precisa se dedicar. Eles veem isso como uma coisa, bicho de 7 cabeças. Mas para você alcançar aquilo, você tem que, primeira coisa, acreditar. Se você não acreditar, quem é que vai? Então, o meu futuro é tentar ensinar essas pessoas a quebrar essas barreiras. É a minha mentoria de Desbloqueando Performance, porque não é possível as crianças de hoje em dia cheias de talento não conseguirem estar nadando melhor do que eu nadava na idade deles. Porque a natação lá fora tá evoluindo e aqui não tá. Isso é preocupante. Para eu poder ajudar, eu acho que seria o meu propósito, é só ensinando o que eu fiz. Então, o que eu quero realmente é ensinar a ter sucesso que nem eu tive a minha vida inteira. Eu posso dizer assim, passei perrengue, que nem eu falei, minha vida foram feitas com vários perrengues, mas eu sempre tive a vitória. Eu nunca deixei de ter vitória, eu nunca deixei de conquistar. Tudo que aquilo que eu sempre almejei, eu sempre tive. Então, assim, eu quero ensinar as pessoas a terem isso. Eu acho que eu tenho autoridade e autonomia para estar ensinando isso para eles. Não só para atletas, para as pessoas normais hoje em dia. Eu tenho uma amiga que ela não consegue fazer nada certo porque ela não tem uma rotina, ela não tem uma disciplina. Então eu quero ensinar as pessoas a ter conquistas, a vitórias, para elas serem mais felizes com ela mesma e não ter tanta doença mental, né? Que hoje em dia as pessoas estão muito doentes mentalmente. Quero tentar ajudar para não ter tantas pessoas assim. Caraca, que legal. E um ponto que você falou, que aí me chamou bastante atenção, que é o que você comentou, né? Poxa, lá fora a natação, ela tá evoluindo, ela tá se desenvolvendo e aqui não, né? Como que você enxerga essa diferença do tempo que você começou lá atrás, né? Com relação à rotina de treino ou até mesmo estrutura para aquilo que a gente tem hoje aqui no Brasil, né? Olha, a estrutura melhorou muito. Lógico que tem algumas cidades que não, assim, mas hoje em dia eu treinava em piscina fria, não tinha aquecedor. Então hoje em dia a maioria das piscinas, 80% das piscinas estão aquecidas. Então assim, a estrutura melhorou muito. Não dá pra comparar uma estrutura dos Estados Unidos, da Austrália, de outros mundos com o Brasil, porque a gente não tem o dinheiro deles, entendeu? E nem a população de nadadores. A cada esquina tem uma piscina olímpica nos Estados Unidos. E aqui a gente pode contar nos dedos. Então assim, a gente não pode comparar a estrutura, mas a gente melhorou muito. Então é possível ter uma estrutura que dá bons resultados. Agora, falando a diferença, é a geração que não quer treinar. A geração hoje em dia não tem aquele sangue no olho de uau, vou treinar, meu técnico me passou 10 de 400 borboleta, vou treinar. Não, as criançadas hoje em dia falam, mas pra que serve isso? As criançadas hoje em dia tá se dando, não, mas eu nado velocista. Gente, você não nada, você não deu um resultado. O que você ganhou para dar esse resultado? Entendeu? As crianças de hoje em dia não estão sabendo conquistar para poder falar. E eu acho que isso que tem que mudar. As crianças não querem treinar. As crianças estão batendo de frente com o treinador. E assim, não é assim que funciona. O cara estudou, ele não tá ali para te prejudicar. Ainda mais que se você não nadar bem, quem vai ser prejudicado é ele. Entendeu? Então eu acho que tem que mudar a cultura brasileira mesmo. As criançadas não estão querendo se doar mais no treino.
Mas eu acho que isso não é só na questão apenas do esporte, né? Nós temos a mesma faixa de idade. A gente passou muito perrengue, você falou, a gente passou também. Parece que a gente foi forjado diferente, Exato. né? Essa geração imediatista, essa geração que não sabe esperar, que tem tanta coisa na palma da mão e parece que Não valoriza. tem tudo pra ser muito. E tem tudo pra ser muito mais inteligente do que a Exato. gente, que tem que fuçar, que tem que descobrir. Eles simplesmente não querem. Exato. Eles não Não querem quer nada. Isso é no esporte, isso é. Meu marido, ele é professor na escola, isso é Em em tudo. tudo. Em tudo. E é desesperador isso, porque assim, eu entendo, realmente, eu não acho que tem que passar o que a gente passou, mas eles têm que vivenciar. Por exemplo, você vai subir no bloco sozinho, então você tem o mínimo de cuidar do seu material, cuidar do seu toca, do seu óculos, de saber o que você tem que comer. E hoje em dia, as criançadas não colocam nem o traje sozinho. Então assim, não que esteja errado, mas se a pessoa não tá fazendo por si só, como é que vai conseguir ganhar, bater na frente? Lógico que os pais têm que apoiar, tem que estar lá com os filhos, ajudarem da melhor forma possível. Mas tem que deixar a criança subir sozinha, porque ela vai nadar sozinha, entendeu? E é que nem você falou, não é só no esporte, é em tudo. E isso é desesperador pra mim, porque assim, eu quero ajudar essa geração, porque eles têm tanto talento, eles têm tanto a entregar, mas eles têm medo da derrota, sendo que eles nem vivenciaram a verdadeira derrota. Eles só estão com medo de perder, sendo que nem começaram. Então eu quero ajudar eles. Isso aí que você falou, putz, agora é uma puta verdade, porque essa questão de não saber lidar com perda, não saber lidar com derrota, é uma coisa que o esporte, ele te ensina... Muito! Assim, acho que é o melhor professor, né, nesse aspecto, Exatamente. né? Porque ele vai te ensinar a disciplina e ensinar que, cara, nem sempre, acho que na maioria das vezes você não vai ganhar, você vai ter que lidar com a frustração da derrota, Sempre. né? E acho que é esse o grande ensinamento, né? E isso é pra vida. Isso que eu acho incrível. Você põe seu filho no esporte. Quem não colocou ainda seu filho no esporte, põe seu filho no esporte. Porque vai ter uma diversidade no esporte que ele vai te levar isso pra vida. Hoje, se soubesse o tanto de coisa que o esporte me ensinou, me proporcionou, que assim, que nem eu passei por vários perrengues, hoje em dia as coisas acontecem, eu falei, eu sei resolver isso aqui. Eu sei fazer aquilo ali. Entendeu? Assim, eu não tenho medo. Lógico que assim, eu não quero, eu sou uma pessoa competitiva, não quero perder, não quero fazer nada, mas eu vou com medo mesmo assim. Minha vida é essa, tem que ir com medo mesmo assim. Porque daí você vai conseguir o que você realmente quer. A geração de hoje em dia não tem medo e não vai. Daí eu fico triste, porque, cara, as pessoas podem tanto. Tem umas meninas tão talentosas hoje em dia na natação e não acreditam nelas mesmas. Tem que desbloquear isso, elas estão com limite. Lembra que eu falei que eu era novinha, não tinha limite? Hoje em dia, a geração hoje em dia tá limitada. Eu falo, gente, não é possível. Uhum. Acho que é aquela parada do não, é muito difícil, né? Sei lá. E desiste na hora. Mas é porque também demora, Miau. Não é Demora. só isso. Não vai- Demora. não, isso é verdade. Principalmente a questão do esporte. É uma coisa que tem que ser muito disciplinado e o resultado não vai vir de um dia pro outro. E eles não sabem esperar. Então. É isso, Nossa, mas eu nadei tanto e no outro dia você nadou menos. É claro, você tá mais cansado. E não é assim, seu corpo precisa recuperar. Mas então você não vai ser mais e eu vou melhorar, eu não quero mais. É que nem eu falei, de 10 vezes que você vai ter oportunidades na vida de competir, vamos usar o exemplo de competir. Você vai vencer 2 e olha lá. Mas dessas 8, você aprendeu muito mais do que você venceu. E é isso pra vida. Então assim, eu reprovei na prova porque eu fiquei até a noite jogando videogame. Se você não aprendeu que você reprovou na prova porque você ficou jogando até tarde no videogame, você vai reprovar de novo, entendeu? É isso que as pessoas não entendem, a geração hoje em dia. Elas estão com medo de fazer o que elas querem, então elas se sabotam, e é isso. Então eu quero que essa minha mentoria funcione para essa geração, porque eu quero muitos campeões. Eu quero, chegar ali na competição, não falar assim, não posso mais nadar, porque a geração tá muito forte. Quero isso. Caraca, que da hora. Vamos fazer da sua vida uma voz, porque precisa, viu? É muito, muito necessário. Assim, se você conseguir chegar, né, a uma pessoa, 1%, já tá de bom tamanho, porque do jeito que as coisas estão indo, né? Exato. Se eles quiserem pelo menos ter conquistas e vitórias, eles têm que começar com a rotina diária, né? Acho que vai dar certo, se Deus quiser. Ela vem para os últimos metros de prova, brigando pela primeira colocação. Vai pintar medalha de ouro para o Brasil com a Dainara de Paula. Ela vem pro ouro, é ouro para o Brasil com a Dainara de Paula. Já partindo pro encerramento, né? Você falou que você assiste anime. Pra além da natação, o que você gosta de fazer? Qual anime que você assiste? Naruto. Gente,
Naruto é filosofia de vida. Todo mundo deveria assistir Naruto. Sério, a gente aprende muito com o Naruto. O menino foi humilhado a vida inteira e ele realizou o sonho dele. É isso. Nunca desistiu. Caraca. Nunca desistiu de nada. Mano, ninguém me vendeu Naruto desse jeito, cara. Olha, agora eu fiquei curioso, velho. Assiste. Pera aí, você não conhece a história do Naruto, Miau? Pô, Naruto é incrível. Ó, eu vou fazer o meia-culpa aqui, que eu conheço o anime, mas nunca assisti. Nossa, Entendeu? o menino, vou te contar, ele nunca desistiu. E assim, teve provações atrás de provações, o cara nunca desistiu. Isso que é vida de atleta. É o que o Naruto passa todo dia. Ele, desde o primeiro episódio, fala: vou me tornar um Hokage, meu filho. E ele sofre. Nossa, sofre. Ele nunca desiste. Gente, é a minha inspiração de vida. Eu falo, toda vez que eu tava triste na natação ou alguma coisa, eu assistia Naruto. Falei, não, eu consigo também. Que massa, Mas cara. Eu confesso pra você que eu tenho outro favorito, mas assisti muito, porque é um pouco cansativo. Mas isso é uma coisa de anime, né? Porque ele acaba, depois que ele fica mais velho, no Shippuden principalmente, é maravilhoso, né? Exato. Aí que o pau tora, né? Mas isso que o Boruto ficou horrível, não sei se você assistiu. Ah, eu assisti, mas não gostei mesmo, não. Tá vendo, pessoal? Não tá curtindo. O Boruto é o filho dele, tá, Miel? Você que não sabe aí, o seu desinformado. Eu sou da época do Cavaleiro do Zodíaco, então... também gosto. Ah, eu também, daí tem nada a ver. A gente tem a mesma idade, tá Eu doido. também gosto do Cavaleiro do Zodíaco, é incrível. Tem um filme agora. O live action? Esse último que lançou? Tá na Amazon. Ei, esse aí é complicado. Eu não assisti porque eu não quero decepcionar, tô com Eu medo. só escutei coisa ruim, então eu também tava meio... Não foi muito bom mesmo, não. Não foi muito bom mesmo, não. Da minha parte aqui é isso. Yara, você tem mais alguma coisa? Ah, eu quero fazer um negócio com ela aqui. Vou fazer um ping-pong com ela. Então faz aí. Me dá licença? Fazer um ping-pong bem rapidinho, já que a gente entrou nesse assunto bem informal, eu adoro essas coisas. Tá. Qual que é o lugar mais incrível que você conheceu, que o esporte proporcionou você conhecer? Japão. Eu amo o Japão. Apesar da lesma. Apesar da lesma. Depois você aprende a comer os lugares certos. Lá é fora de série, né? Eles são muito educados. As pessoas parar na rua perguntando se você precisa de ajuda. É outro mundo, é incrível. Eu moraria lá, no Japão. Eu gosto do Japão. Agora, outro país que eu gostei também, que eu fui muito jovem, que eu não tive a oportunidade de conhecer muito, foi Chipre, né? Grécia. Mas Japão, pra mim, é top de linha. Certo. Agora, conta pra gente aí um apelido seu. Quero saber um apelido, já que a gente vai ser brother. Tá, pra todo mundo eu sou a Dai, pra minha família eu sou a Nara, e pros meus amigos que adoram me zoar, eu sou Matraca. Matraca. Eu falo demais. Matraca, traquinas, gostei. A Yara também é. Um medo completamente aleatório. Eu já sei que não é de lesma nem de girino. É de aves. Aves? Tenho medo de aves. Tipo calopsita? Galinha, tudo. Pombo. Meu Deus! Tenho medo de aves. Nossa, conta pra nós um talento oculto seu fora do esporte. Meu talento oculto fora do esporte? Tipo, cozinhar. Nossa, não sei não que eu sou boa fora do esporte. Claro que sabe. Como assim? Tem alguma coisa que você é boa. Eu acho que eu sou boa, sei lá, companheira. Eu sou bem amigável. As pessoas falam que eu dou bons conselhos. Tá vendo? Psicóloga. Mais uma psicóloga. Pode ser. Você falou aí do anime, né? Mas o que você escuta? Que a gente também gosta de saber do gosto musical das pessoas. Então, eu acredito muito naquilo que você escuta e que você repete, volta pra você. Então eu não escuto nada que tenha letras negativas. Então hoje em dia eu estou escutando muito gospel. Legal, ué. Porque eu acredito muito que volta. Porque se fica falando muita coisa, a coisa vem. Então não escuto nada disso. De minha parte era isso. Ela vem para os últimos metros de prova, brigando pela primeira colocação. Vai pintar medalha de ouro para o Brasil com a Dainara de Paula. Ela vem para o ouro, é ouro para o Brasil com a Dainara de Paula. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham curtido pra caramba. Eu adoro. É sério mesmo. Acho que é uma das séries mais da hora que a gente tem, que é o Como Me Tornei, porque é muito massa escutar a história de vida das pessoas. Então, ter a oportunidade de conversar com pessoas diferentes e de experiências diferentes, pra mim, é muito engrandecedor. Então, Dai, faça o seu jabá, venda o seu peixe, faça a sua propaganda. Ou a sua sopa de lesma. Não é?
Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Meu Instagram é Dainara Demudo Paula. Qualquer dúvida, eu respondo todo mundo que manda mensagem pra mim. Eu tenho uma mentoria de Desbloqueando Performance ou Dominando a Performance, que eu quero realmente fazer vocês conquistarem e ter vitórias na sua vida, parar de viver na mediocridade. Quiser conhecer mais, só entrar em contato comigo. Estou sempre à disposição. O que eu puder fazer para ajudar vocês, pode contar comigo. Um grande beijo e até a próxima. E o seu recado, Yara? Bom, eu queria agradecer a oportunidade de conhecer mais uma pessoa maravilhosa, mais uma grande amiga de infância. Parece que o pessoal do podcast, Dai, todo mundo vira melhores amigos de infância. É impressionante. Ai, que ótimo. A gente tem uma sintonia muito grande. E eu tava até preocupada. Ai, meu Deus, nunca conheci uma pessoa assim, né? Uma pessoa de alta performance, famosa, mas é gente como a gente, passou perrengue como a gente, veio de uma infância difícil como a gente, mas tá aí pra mostrar pra todo mundo que não desiste, tenta. Você tem que ser firme naquilo que você quer. Você tá vendo aí ela falar tudo que viveu, tudo que o esporte proporcionou pra ela como pessoa, como profissional. E isso não vai acabar aqui, que ela vai continuar mentorando e dando norte aí pro pessoal que tá vindo, que a gente tá precisando. Então eu só tenho a agradecer a oportunidade. Como sempre eu falo, né? Desculpa qualquer coisa e volta sempre, tá? Perfeito. E o meu recadinho, pessoal, recadinho de sempre. Se você gostou desse episódio, compartilha nas suas redes sociais, marca a gente, marca a Dai, marca todo mundo. Mostra pra galera o Perspectivas Adulteradas, mostra que você curtiu bastante esse episódio e ajuda a disseminar essa palavra. E se você tá nadando, tá com dificuldade de atingir os seus rendimentos, sopa de lesma e macarrão com girino. Não tem erro. E é isso. Sem mais recados. E até semana que vem. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Beijos. Beijos. Caraca, que legal. Eu vou fazer um encerramento aqui. Aí, daí você vai fazer o seu jabá na sequência e aí a gente se Tá bom. despede. O que é jabá? É propaganda, propaganda. A sua propaganda. Fala o seu arroba, fala da sua mentoria. Ah, tá bom, entendi. Isso. Vende o peixe, vende o Vou peixe. deitar. Exatamente. Muito bem, pessoal. Chegamos ao final. Obrigado, viu, Dai? Obrigado Que mesmo. isso? Desculpa o probleminha aí, gente, no começo, Não, mas mas foi Que culpa isso, sua, né? tranquilo, Imagina. foi até rápido. Achei que ia demorar mais. Não, mas, Tava tão bom o papo. não, mas foi culpa dele. Eu não sei o que aconteceu, mas foi a culpa dele. É sempre do homem. Comigo não é. Exatamente. eu já acostumei, eu nem É esquento sempre mais. do homem. Eu nem me é sempre do homem.